Você é daquelas pessoas que nem acordou direito e já diz, meu Deus, estou atrasada. Ou você tem a sensação de que o tempo passou e você não conseguiu fazer nada, ou se fez muito pouco. Ou você sente que você está perdendo tempo ou ficando para trás. Se a sua resposta foi sim, então esse vídeo é para você. E antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero te agradecer por ter clicado nesse link. Quero dizer para você que eu relutei muito para gravar esse vídeo, porque não é uma área vencida na minha vida. Então, antes que você pense, nossa, ela é toda organizadinha, ela tem tudo bonitinho. Não, eu não tenho. Então, essa palavra é, antes de tudo, para mim. Os princípios desse vídeo que eu vou te compartilhar são, na verdade, primeiro para mim. Eu estou aprendendo essas lições e muitas vezes eu demoro para gravar alguma coisa porque eu penso assim, essa não é uma área vencida na minha vida. Mas o Senhor tem me ensinado que a gente pode aprender junto. A gente precisa de pessoas para compartilhar do fardo com a gente. Então talvez a minha batalha seja a sua também e a gente vai lutar e vencer junto em nome de Jesus. Mas quem me acompanha no Instagram sabe que no início do ano eu comecei a ler esse livro devocional que eu ganhei na igreja. É de um pastor que eu gosto muito, o Dr. Robert Jeffress. Ele é o pastor da primeira igreja batista de Dallas. E eu falei, eu vou começar a ler. E já na segunda semana do ano já foi assim, a machadada já veio, né? Porque ele começa a segunda semana com o tema que eu preciso muito. Meu marido fala direto pra mim, amor, você precisa organizar melhor o seu tempo. E, gente, assim, de novo, vou falar, é uma batalha pra mim isso. Eu sou organizada em muita coisa, mas o tempo se perde. E ele começa esse devocional, essa semana de devocionais, com o tema Vivendo uma Vida Sem Arrependimentos com o Tempo. E aí eu resolvi então, perguntei lá no Instagram que gostaria de saber o que ele ensina aqui, fiz um compilado da semana inteira pra gente compartilhar nesse vídeo. Então, se esse assunto te interessa e você também tem uma batalha nessa área da sua vida, talvez te ajude e a gente vai crescer junto aqui. E aí, gente, ele conta uma história muito interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou começar contando essa história também, que é a lição das grandes pedras. Ele conta que um dia um professor resolveu fazer uma experiência com os seus alunos. E aí ele chegou na sala de aula carregando um jarro de vidro grande e um outro com várias pedras dentro, sabe? Um balde com várias pedras. E ele colocou os dois em cima da mesa, diante dos alunos, e aí ele perguntou, quantas pedras vocês acham que cabem aqui dentro desse jarro de vidro? E aí os alunos começaram a gritar os números, né? Um falou um, outro falou outro número e tal. Ele falou, então vamos ver quantas pedras cabem aqui. E ele começou a pegar aquelas pedras grandes e colocar dentro do jarro de vidro. E ele colocou todas as que couberam lá. E aí ele perguntou, vocês acham que está cheio o vaso agora? E aí? Aí os alunos responderam, com certeza, está cheio, não cabe mais pedras. Aí ele pegou um saquinho debaixo da mesa que tinha cascalho dentro. E ele falou assim, vamos ver se tá cheio mesmo. E ele começou a jogar o cascalho dentro daquele vaso de vidro. E o cascalho foi caindo entre as pedras e preenchendo os lugares que estavam ali meio vazios, né? Entre uma pedra e outra. E aí, quando já não cabia mais cascalho, ele olhou para os alunos e novamente ele perguntou, esse jarro está cheio agora? O que vocês acham? E aí os alunos olharam e disseram assim, acho que não, provavelmente não. E ele falou assim, muito bem, vamos ver então o que cabe aqui nesse jarro. E aí ele foi e pegou um outro elemento, ele pegou a areia. E aí a areia é muito fininha, né? Ele começou a jogar a areia ali, ela foi se encaixando nos espacinhos entre as pedras e os cascalhos. Você já tá imaginando aí como ficou o vaso, bem cheinho, né? E ele olhou para os alunos e falou assim, e agora, gente? Tá cheio o jarro? E aí eles disseram, não. Ele falou assim, boa resposta. Pegou um quarto de água do jarro e começou a jogar água naquele jarro. E a água foi penetrando todos os intervalos e preencheu todo o espaço que ainda tinha naquele jarro. E aí, finalmente, ele olhou para os alunos e disse, e agora? Está cheio? E os alunos disseram,
Eu acho que tá, que não cabe mais nada. E aí ele perguntou para os alunos o seguinte: qual é o princípio sobre o tempo que eu tô tentando ensinar para vocês? E aí um dos alunos se levantou e disse: você sempre pode colocar mais coisas no seu cronograma, no seu schedule. E aí ele olhou para o aluno e disse: não é esse o princípio que eu tô tentando ensinar. O que eu tô querendo dizer é, se eu não tivesse colocado as pedras grandes primeiro, eu nunca teria conseguido colocá-las depois. E aí, com essa história, a gente começa o vídeo de hoje chovendo no molhado, literalmente, porque o nosso problema não é falta de tempo, o nosso problema é falta de prioridade. E eu sei que você sabe disso. A gente precisa aprender a organizar melhor as nossas prioridades. E um dos erros que a gente comete ao organizar as nossas prioridades é que a gente confunde prioridade com emergência, com urgência. E a gente sempre coloca as coisas que são mais urgentes primeiro, e nem sempre as coisas que são urgentes são as coisas que são prioridade. E aí aqui no livro ele fala alguns princípios importantes para a gente aprender a organizar melhor essa área da nossa vida, organizar melhor o nosso tempo e as nossas prioridades. Primeiro princípio que ele descreve aqui, que eu quero compartilhar com vocês, é: o tempo é um presente limitado e que não pode ser substituído. Mateus capítulo 11, no versículo 19, Jesus diz que a prova da sabedoria são as ações que ela produz. Então, para um pouquinho, olha para você mesmo e pensa em todo o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida, toda a sabedoria que você adquiriu ao longo dos anos, nas experiências que você viveu, e veja se as suas ações em relação ao tempo estão mostrando a sabedoria que você adquiriu ou estão mostrando o quanto você está sendo irresponsável com essa dádiva que você recebeu. A gente precisa ser honesto em relação a isso. Muitas vezes nós estamos sendo irresponsáveis. Dói ouvir isso, eu sei, mas é verdade. A gente não pode ser adulto com atitude de criança. A gente não pode lidar com o tempo de uma maneira irresponsável, sabe? Sem se importar, porque o tempo é um presente, mas ele é limitado. E a gente não pode trocar esse presente. Se a gente recebeu, a gente tem que fazer o melhor com o que a gente recebeu. O segundo princípio que ele traz aqui nesse devocional está muito ligado ao primeiro, e ele diz assim: é nossa responsabilidade o cuidado com o nosso tempo. É nossa responsabilidade usá-lo com sabedoria. Eu coloquei o tema desse vídeo, mordomo do tempo, exatamente por causa desse princípio. Quando a gente pensa em mordomia, o que primeiro vem na nossa cabeça? O conceito que vem é o quê? É uma regalia. A pessoa tá lá na mordomia, tá lá só no bem bom, tá só desfrutando. Uma pessoa na mordomia é o quê? É uma pessoa que tá desfrutando do conforto sem necessariamente ter despendido algum esforço para estar ali, né? Para usufruir daquilo. Mas quando a gente olha o conceito real de mordomia, a gente vai ver que no primeiro plano ele não está relacionado à vantagem ou ao prazer. Pelo contrário, ele está relacionado à disciplina. Porque mordomia é a função de um mordomo. O dicionário diz que mordomia é a tarefa de um administrador. É um cargo de responsabilidade, portanto, exige disciplina. Quando a gente entende mordomia com essa ótica, a gente consegue entender o que a palavra de Deus está falando sobre a gente ser mordomo, templo do Espírito Santo. Porque esse conceito de mordomia, ele aparece na Bíblia desde Gênesis. Lá no Éden, quando Deus olha para Adão e Eva, abençoa Adão e Eva e ele derrama sobre eles a bênção de quê? Do domínio. É diferente da bênção que ele deu para os animais. Para os animais ele fala todas as outras bênçãos iguais, mas para o homem tem uma bênção extra, a bênção de dominar. Essa era uma bênção não de imposição, mas uma bênção de
cuidado. Ele estava dando ao homem uma capacidade além da capacidade dos animais, uma capacidade diferente do que os outros seres tinham, que era a capacidade de cuidar, a capacidade de ter uma responsabilidade, ser disciplinado com essa responsabilidade, ser uma pessoa diligente naquilo que ele ia fazer. E apesar de ser uma dádiva, era necessário uma participação de Adão para que esse dom fluísse. Deus deu a bênção para ele, mas ele agora tinha que participar para que o dom pudesse fluir, a bênção pudesse fluir através dele. Então ele ia ter que fazer o que? Ele ia arar a terra, ele ia dar nome aos animais, ele ia cuidar daquilo ali, ele ia investir naquilo, ele ia potencializar aquilo que o Senhor já tinha dado a ele. E assim também é conosco. Essa questão da responsabilidade. O Senhor, ele nos abençoa, mas nós precisamos participar. Nós precisamos dar o passo para que a bênção de Deus flua através de nós. E isso significa não apenas ser parceiros de Deus naquilo que Deus quer fazer, mas também assumir a nossa responsabilidade na missão que Ele nos confiou. Nós temos a capacidade de cuidar das coisas, de cuidar das pessoas. Por que a gente negligencia o cuidado conosco mesmo? Isso se aplica em tantas áreas da nossa vida, na nossa alimentação, na nossa qualidade de vida, no nosso tempo em família, nos nossos sonhos, na nossa saúde. Às vezes a gente consegue ser disciplinado numa coisa, mas a gente negligencia várias outras para conseguir a disciplina em uma. E isso mostra que nós não estamos tendo a habilidade de exercer com sabedoria aquilo que o Senhor nos deu, a missão que o Senhor nos deu, que é o cuidado com o nosso tempo. O que é uma das maiores dádivas que a gente recebeu, é também uma das mais negligenciadas, o nosso tempo. E o terceiro princípio que ele traz aqui, ele diz: você pode redimir os seus dias. E aí ele fala uma frase muito interessante, ele diz assim: porque você perdeu os últimos 5 anos da sua vida, não significa que você precisa perder os próximos 5 também. Você pode redimir a sua vida e os seus anos ao redimir os seus dias. E para a gente entender melhor o que ele está querendo dizer aqui, eu vou usar o exemplo do programa dos Alcoólicos Anônimos. Eles têm um programa de 12 passos para quem tem problemas com vícios, e eles fazem as reuniões e tal, mas o que eu quero falar não é sobre os 12 passos, é sobre o mantra que eles têm no programa. E eles dizem, eles repetem isso: um dia de cada vez. Porque se você disser para uma pessoa que é viciada, por exemplo, em cigarro, você disser para ela assim: você nunca mais vai poder fumar na sua vida, é uma coisa muito distante. Meu Deus, a vida inteira eu não vou conseguir, então eu nem vou começar. Ele já desiste antes de começar, porque ele já sabe que é muito grande essa meta. Mas se você disser para ele: você precisa ficar só hoje sem fumar, ele diz: cara, um dia eu consigo. Então um dia eu consigo. No outro dia você diz de novo: você só precisa vencer hoje. Tá, um dia eu consigo. E assim ele consegue vencer anos e anos e nunca mais voltar pro vício. Porque é uma meta possível, é uma meta alcançável. Então, quando ele fala aqui sobre você redimir o seu tempo, ele está falando sobre você fazer metas possíveis. Pensar em coisas no seu dia. Não pense em coisas assim: como é que eu vou redimir os últimos 5 anos? Eu posso fazer algo diferente hoje. Eu posso mudar a minha rotina hoje. Um dia de cada vez. Eu vou redimir o meu tempo mudando a minha dinâmica, a minha administração com o meu tempo hoje. Um dia de cada vez. Eu preciso me organizar hoje. Eu preciso vencer o meu hoje. Amanhã eu vou precisar vencer só o amanhã. E assim, pouco a pouco, a gente consegue redimir aquilo que foi perdido, porque a gente vai estabelecendo novas rotinas, criando novas estruturas para isso acontecer. Então, na prática, ele traz aqui 7 princípios bem práticos para a gente colocar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, e conseguir vencer nessa área do tempo. E eu vou dizer mais uma vez, eu estou tentando aplicá-los no meu dia a dia. Tem dias que eu consigo e tem dias que eu não consigo, mas eu sigo repetindo: eu preciso organizar o meu hoje, eu preciso ter sabedoria com o meu tempo hoje, eu preciso ser responsável
com o meu tempo hoje. Então, quais são as 7 práticas que ele sugere aqui nesse livro? A primeira delas é: estabeleça quais são as suas pedras grandes. O que é prioridade para você? Não é emergência, não é urgência. Prioridade. Quais são as coisas que você não pode negociar? Quais são as coisas que não tem conversa? É uma prioridade. Por exemplo, para mim, a minha prioridade, eu não começo o dia sem ter o meu tempo devocional. É uma prioridade para mim. Então, se eu sei que o meu dia vai ser corrido, se eu sei que eu vou ter muitas coisas para fazer naquele dia, o que eu vou fazer? Eu vou acordar cedo, porque é prioridade. Se no outro dia vai ser mais tranquilo, eu posso acordar no meu horário normal, ter o meu tempo normal. Mas eu não posso abrir mão das pedras grandes. Uma das pedras grandes é devocional, para mim. Então, você vai estabelecer quais são as suas pedras grandes, quais são as coisas que são inegociáveis, prioritárias na sua vida. Segunda coisa, ele diz: troque sonhos por alvos. E aí, nessa parte, eu luto um pouquinho. Eu não sou uma pessoa que tem muitos alvos. Eu tenho muito sonho. Mas eu não sou uma pessoa que coloca muita coisa em prática. Então, talvez você se identifique comigo agora. E aí, uma das lições que ele ensina, uma das maneiras práticas que ele traz isso, me ajudou a pensar e tem me ajudado a pensar melhor nessas questões da minha vida. Ele fala assim: um sonho pode ser muito distante, mas o alvo é algo que pode ser completamente possível e alcançável. Então, por exemplo, se você diz assim: o meu sonho é envelhecer saudável, confortável e rica. Então você vai transformar isso em algo alcançável. Em vez de dizer: eu quero envelhecer confortável, rica e saudável, você vai dizer: eu quero envelhecer numa casa linda na beira da praia. Então essa é uma meta específica, eu vou trabalhar para comprar a casa na frente da praia, entendeu? Então essas coisas você vai ter que ir desmistificando e quebrando em pedacinhos para alcançar uma coisa prática no seu hoje, no seu dia a dia. Terceira prática que ele traz aqui é: torne suas metas parte do seu dia a dia. Então, no sonho do envelhecimento saudável, eu vou me alimentar bem, eu vou incluir uma rotina de treinos, eu vou organizar minha rotina de sono, para que quando eu chegar na minha velhice, eu esteja no shape. Eu preciso fazer com que aquele sonho se torne parte do meu dia a dia agora. Quarta prática, ele diz: planeje o seu dia. E essa parte é chata, eu sei, porque a gente não gosta, mas a gente precisa. O ser humano não gosta, mas ele precisa de rotina. Se você pegar uma criança, um bebezinho, tá? E você deixa ele, ele vai chorar a hora que ele quiser, ele vai comer na hora que ele quiser, ele vai tomar banho na hora que ele quiser. Se ele reclamar, e você vai lá e resolve. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai crescer sem nenhum limite, assim, totalmente desregulada, sem padrões, sem nada. E você vai viver extremamente cansado. Você que é pai, você é mãe, não vai dormir, não vai ter nada, vai ser um caos na sua vida. Mas se você pega esse bebezinho e você coloca ele na rotina, tal hora você vai comer, tal hora você vai ter o nap, tal hora você vai brincar, tal hora você vai dormir de novo, tal hora vai ser o seu banho, tal hora vai ser o seu pijaminha e sono. E você coloca ele numa rotina. Todos os dias você faz a mesma coisa no mesmo horário. O que acontece com aquela criança? Ela já vai por ela mesma fazer sozinha. Quando você menos esperar, já deu a hora do banho, ele já tá ali se coçando para tomar banho. Deu a hora de dormir, você nem precisa mandar ele dormir, ele já dormiu ali. Então assim, a sua vida vai ser facilitada por causa da rotina. A gente não gosta de estabelecer rotina porque a gente gosta de estar no controle das coisas. E quando a gente fala sobre estabelecer rotina, a gente precisa entender que, especialmente na área do tempo, na área da organização, muitas vezes esse controle que a gente está tendo está nos controlando. Na verdade, ao invés de controlar, a gente está preso naquilo que a gente não controla, naquilo que a gente não cuida, naquilo que a gente não exerce domínio, como o Senhor nos mandou fazer. Então, planeje seus dias, organize a sua rotina, pense nos seus alvos e trabalhe nessa direção. Quinta coisa que ele traz, quinta prática é: coloque tempo para relaxar na sua agenda.
Talvez isso seja muito fácil para muita gente, mas para muita gente isso ainda é muito difícil. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que eu ligo pra ela e digo: mãe, serve pra você descansar. Quando eu ligo pra ela que ela tá deitada, eu bato palminha pra ela e digo: parabéns. Porque a gente se acostuma com essa rotina busy, agitada. E a gente precisa parar. Se o Senhor colocou o Shabat na lista dos mandamentos, foi por uma razão. Ninguém nasceu para trabalhar 24/7. Nós precisamos descansar. Então estabeleça um tempo para descansar, para relaxar no seu schedule. Sexta coisa é: deixe espaço na sua agenda para os dias difíceis. Gente, dias maus fazem parte da vida. Às vezes eles chegam de surpresa, mas às vezes você pode antecipá-los. Por exemplo, um dia depois de um feriado normalmente não é o nosso dia mais produtivo. A gente ainda tá ali na vibe, né, do feriado, relaxado. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai entupir a nossa agenda de coisa. Pega mais leve. Volta devagarzinho para sua rotina, para sua dinâmica. Cuida do que é prioridade, né? Ou, por exemplo, um dia que você chega de viagem, você tem a casa para botar em ordem de novo, desfazer mala, arrumar as coisas. Esse não é um dia que você vai conseguir trabalhar naquilo que você normalmente trabalha. Então, antecipe os dias maus, se programe para eles, se programe para aqueles dias que você não vai estar muito bem, principalmente as mulheres no dia, né, da menstruação, do período. A gente pode antecipar esses dias e se programar, já deixa a comida pronta, já deixa o bolinho lá separado, porque vai dar vontade de comer, então já se antecipa. Pense e programe, deixando espaço na sua agenda para os dias difíceis. E por último, sétima prática que ele sugere aqui nesse livro é: deixe espaço para as interrupções. E aí eu anotei essa frase que ele diz e eu vou ler exatamente como está escrito, tá? Quando emergências acontecem, nós precisamos confiar na soberania de Deus. Alguns dos milagres mais famosos e alguns dos discursos mais importantes de Jesus foram interrupções. Ele estava no caminho para fazer alguma coisa quando foi interrompido por alguém com uma necessidade urgente. Independente dos seus planos, submeta-os à soberania de Deus. Lembre-se que Deus é bom em todo o tempo. Deus é Deus de perto e é também Deus de longe, tá? Lá em Jeremias a Bíblia fala sobre isso. Em todo o tempo Ele está. Ele não é indiferente, Ele não está isento da nossa situação. Então o que a gente precisa fazer? Fazer os nossos planos, organizar a nossa vida, mas antes de tudo, submetê-los à soberania de Deus e dizer: Senhor, esses são os meus planos. Se não forem os teus, não tem problema. Eu descarto, me dá os teus planos. Me ajude a caminhar nos teus planos, na tua maneira. Agora, se são planos que estão alinhados com aquilo que tu tens para minha vida, me ajude a conquistá-los, me ajude a botá-los em prática todos os dias. Então, gente, é isso. Compartilhei com vocês aqui as lições, o compilado das lições dessa semana do livro de devocionais. Eu espero que te ajude e que essas práticas a gente consiga de fato pôr em prática na nossa vida, que a gente consiga vencer essa área na nossa vida, organizando o nosso tempo, cuidando e sendo bons mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. Se esse vídeo te abençoe, se você sabe que tem alguém que também está lutando nessa área, precisa de um help, precisa de uma ajuda do Senhor, talvez esse vídeo ajude, compartilhe com essa pessoa. Nós estamos juntos nessa batalha. E se você, assim como eu, também luta, escreve aqui nos comentários. Eu tô nessa luta aí também, pra gente orar um pelo outro, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!